A gente vive em uma pandemia desde março de 2020. E isso todo mundo já sabe, mesmo que não aceite, né? Não é novidade para ninguém. Agora, nesse 1 ano e 5 meses, mais de 558 mil brasileiros perderam a vida pelo novo coronavírus. São tantas vidas perdidas que, se a gente juntasse todas essas pessoas, daria o número de habitantes de Juiz de Fora, que é a 36ª cidade mais populosa do país. Você está percebendo a proporção dessa doença? É como se com esse comparativo, Juiz de Fora sumisse do mapa. A gente preparou uma reportagem para você, que você acompanha agora comigo. O Brasil possui mais de 560 mil mortes pela Covid-19. A média diária de óbitos nos 8 primeiros dias do mês de agosto foi de 848. Se os números continuarem neste ritmo, no fim de agosto, serão cerca de 600 mil vítimas do vírus no país. São tantas vidas perdidas que, se juntássemos todas essas pessoas, daria o número de habitantes de Juiz de Fora. Com as mortes, é como se o município sumisse do mapa. A cidade, que é a 36ª mais populosa do país, com mais de 573 mil habitantes, ficaria assim, deserta. Vírus novo, falta de imunidade prévia da população, infectividade alta, facilidade de disseminação. Fatores que fazem da Covid-19 um inimigo perigoso. É um vírus novo. O contato prévio com outros coronavírus não conferia algum tipo de proteção. Além disso, ele é um coronavírus mais grave do que os outros. A transmissão do coronavírus de pessoa para pessoa, principalmente se a utilização de máscara, é muito facilitada. Com a facilidade de circulação das pessoas, a gente tem deslocamento entre várias cidades do mundo com pequenas horas de intervalo. Então a disseminação foi muito rápida. A história que escrevemos hoje já foi contada de forma bem parecida. Só que em 1918, em meio à Primeira Guerra, o mundo também começou a lutar contra um oponente invisível e letal, a gripe espanhola. A gente fica imaginando soldados lutando contra soldados. Se prepararam, cada um do seu lado, né, para enfrentar um inimigo visível, um inimigo físico que ele pudesse enfrentar. Mas, de repente, foram surpreendidos por um inimigo invisível. Eles foram acometidos de uma gripe muito forte. Em poucas horas, essa gripe evoluía, os sintomas para uma falta de ar, e morriam sufocados. Há uma estimativa que tenham morrido 9 milhões de soldados no campo de batalha, durante a guerra. E a mesma estimativa, ela afirma que entre 20 e 40 milhões de soldados e pessoas morreram contaminados com o vírus dessa pandemia de 1918, que era a gripe influenza e que ficou popularmente conhecida como gripe espanhola. Coincidência ou não, na época, as autoridades brasileiras acharam que o oceano era grande demais e que essa doença, até então desconhecida, não chegaria ao país. Em 1918, da mesma forma, as autoridades brasileiras, mesmo recebendo notícias do Porto, de Lisboa, de Portugal, da devastação, da calamidade que a gripe estava fazendo em todo o território europeu, eles acharam que jamais a gripe chegaria aqui porque havia um oceano imenso separando os continentes. Por isso, ignoraram, não se preocuparam. E, curiosamente, foi através desse mesmo oceano que a gripe chegou ao Brasil. Chegou aqui um navio vindo de Lisboa, parou primeiro no porto de Recife, onde desceram pessoas contaminadas. Depois parou no porto de Salvador, desceram mais pessoas contaminadas. E depois desceu no Rio de Janeiro, onde acabou a contaminação do país. Então, em poucos dias, a população brasileira estava contaminada com a gripe europeia. Em Juiz de Fora, a porta de entrada da pandemia foi a Praça da Estação. Segundo os registros históricos, 500 pessoas morreram pela gripe espanhola no município. Houve uma consciência muito grande naquele momento que quanto maior a cidade, quanto maior a aglomeração, mais facilmente o vírus contaminava, a contaminação era maior. E isso fez com que as pessoas, principalmente estudantes que eram naturais de Juiz de Fora, mas que estudavam nas faculdades do Rio de Janeiro,
voltassem correndo através da estrada de ferro, que era através da Central do Brasil. Então, quando eles viam todos, a Praça da Estação, ela se torna, repentinamente, a porta de entrada do vírus em Juiz de Fora. E isso veio a contaminar, assim, de uma forma muito rápida. Juntamente com meu bisavô e minha bisavó, faleceram 500 pessoas em Juiz de Fora. De todas as idades, de todas as classes sociais, em todos os bairros de Juiz de Fora, em todas as ruas, inclusive na classe médica. Todos os médicos ficaram imbuídos, não voltavam para casa, ficaram dias e dias sem voltar para casa, todos trabalhando contra essa doença que eles não conheciam a vacina, não conheciam do que se tratava. Segundo especialistas, o investimento e a valorização de pesquisas científicas são fundamentais. Mesmo passando isso tudo, pode acontecer uma crise novamente e a gente também ser afetado e passar por um problema semelhante ao atual. A gente tem essas variações do vírus que podem se ocasionar em animais. Então a gente teve gripe suína, gripe aviária, agora também o coronavírus foi relacionado às hipóteses, às vezes a morcegos. O outro coronavírus no passado foi associado a camelos. Então, às vezes, até doenças que são de animais, elas podem sofrer alterações no vírus e a gente tendo com o ser humano, tendo contato com esses animais, podem, a partir de uma transformação desse vírus, adquirir a doença e ser um vírus totalmente novo que a nossa imunidade não vai saber se defender contra ele. As pesquisas devem ser feitas e o monitoramento do aparecimento dessas doenças deve ser ativo e quando surgir algum vírus diferente, ter uma pronta resposta da ciência para combater esse vírus. Temos que olhar para a história, não para nos apavorar, mas para criarmos maior esperança. Aquele povo sem conhecer nada, sem ter o meio de comunicação que nós temos, sem ter difusão, sem ter internet, sem ter conhecimento científico, eles conseguiram se organizar e conseguiram vencer o vírus. Então, minha gente, pelo amor de Deus, vamos usar a inteligência, o bom senso, toda a história que nós temos a nosso favor e vamos combater o vírus, vamos sair disso o mais rápido possível.